povo, tranquilo? Beleza? Vou dar continuidade aqui aos conteúdos de história, vou continuar falando de história do Brasil. Hoje eu vou falar da segunda parte da ditadura, que é o período que a gente conhece como o período da distensão. Mas por que distensão? Porque a ditadura estava se distendendo. Geisel, cara, ele entra no poder, né? O Geisel que vem depois do Médici, ele entra depois do Médici, o sucessor do Médici. Ele entra no poder e percebe o seguinte, que foi até uma parada que eu comentei na última aula. O sucesso né, da ditadura no poder, ele só acontece porque a gente consegue trazer prosperidade econômica para as classes médias urbanas. As classes médias urbanas são o nosso principal sustentáculo. Não é só pela repressão que a gente está se fazendo. A gente traz prosperidade para as classes médias urbanas e ao passo que a gente traz prosperidade para esse pessoal, a gente pode ter uma propaganda em cima dessa prosperidade que vai legitimar o regime com eles. O que vai acontecer é que o Geisel percebe o seguinte, cara, choque do petróleo, fim do milagre econômico. Fim do milagre econômico, essas classes médias não vão ter mais tanta prosperidade. Sendo assim, o regime não vai conseguir se manter, não dá para se manter só com tortura. E aí ele vai começar a organizar um período de distensão política no qual ele percebe que não dá para manter aquela repressão, aquele instrumento repressivo, porque o Estado não está mais prosperando. Quando o Estado prospera, você tem a propaganda e você tem os órgãos do Estado falando, ó, o comunista, o guerrilheiro, o grevista, o operário, o sindicato, todos esses caras aí, eles estão protestando contra um regime que deu prosperidade para vocês. Ao passo que ele percebe o seguinte, se a gente não está mais dando prosperidade para esse pessoal, esse argumento foi embora. Então a gente precisa começar a organizar um período de abertura. Para tentar combater, né, a crise econômica e manter a prosperidade econômica, para tentar se manter ainda mais um pouco no poder, ele vai organizar o segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O primeiro PND, que é o PND lá do governo Médici, a gente chama de o PND do milagre econômico, esse PND vai ser a marcha forçada. A marcha forçada, cara, ela repete o modelo do primeiro PND e ela repete o modelo que deu certo quando deu certo no Brasil. O nacional desenvolvimentismo, ou seja, o Estado investindo fortemente na industrialização, principalmente na indústria de base, para facilitar a entrada de outras indústrias no Brasil. O problema é que com o choque do petróleo, as economias do mundo estavam andando mal, estavam mal das pernas e não iam mandar suas filiais aqui para o Brasil. O que vai acontecer é que você vai ter um forte endividamento externo. Só para vocês terem ideia, no começo da ditadura, a dívida externa brasileira era de 5 bilhões de dólares, no final ela vai ser de 104, ou seja, você vai ter um crescimento de 99 bilhões de dólares da dívida num período de 21 anos. Você vai ter, né, a balança comercial vai continuar desfavorável, em certa medida que eles vão continuar investindo, né, em tecnologia, vão ter que importar tecnologia que o Brasil não tem, e se estão importando tecnologia que o Brasil não tem, estão desfavorecendo a balança. Nesse sentido, cara, a ditadura vai ter a partir daqui a ditadura vai ter uma política externa que é o pragmatismo responsável. O governo de Geisel vai começar a tomar medidas que 10 anos antes, né, seriam consideradas subversivas e comunistas. Ele vai reatar laços, né, com o bloco comunista, vai reatar laços econômicos com a China, vai apoiar algumas independências, né, africanas, visando interesses econômicos, sim, parcerias econômicas, e, né, fugindo um pouco daquela parceria meio óbvia com os Estados Unidos, vai se aliar a diversos outros países, falei países comunistas, países da África, mas vai se aliar também a países do Ocidente, como a Alemanha Ocidental, com a qual o Brasil vai fazer um acordo nuclear sob pretexto de trazer, né, tecnologia nuclear para o Brasil para implantar, né, usinas, né, de energia nuclear no Brasil para diversificar a matriz brasileira. Isso era um pano, né, de fundo para algo que se tinha interesse, que era o interesse de se construir uma bomba nuclear brasileira. Você traz essa tecnologia nuclear camuflada, né, de interesse, né, energético, mas por trás disso você tem interesse de se construir uma bomba nuclear brasileira, coisa que a gente sabe que não foi para frente, porque o Brasil não tem arma nuclear.
A partir, né, disso, a partir desse momento, a gente também tem que começar a entender o seguinte: teve choque do petróleo. Então, o Brasil aqui tem que procurar alternativas ao petróleo estrangeiro. Sendo assim, primeiro, o país dá sorte de achar petróleo na bacia de Campos, ali na região de Macaé. Então você passa a depender menos do petróleo estrangeiro. E o governo inaugura o Proálcool, né, que é um programa que visa diminuir a dependência do petróleo. Dá para dizer, o Proálcool queria substituir a gasolina por etanol? Acho difícil, mas queria diminuir a dependência, né, muito grande do petróleo. Queria também racionalizar o consumo dos derivados do petróleo, porque o petróleo não serve só para fazer gasolina e diesel, serve para fazer muita coisa. Plástico vem do petróleo, asfalto vem do petróleo. Então, assim, o Proálcool ele vem para substituir, tentar um pouco substituir, né, essa necessidade do petróleo, mas também para racionalizar o consumo dos derivados do petróleo. Vou botar um gráfico aqui que mostra a produção de veículos brasileiros ao longo das décadas de 80, 90, eu acho que começo de 2000, que ele mostra o verde, né, veículos à base que andam com etanol, e o vermelho são veículos que andam com gasolina. Você vai ver que você vai ter uma época que você vai ter quase toda a produção de veículos aqui no Brasil para veículos que andam com etanol. Então, assim, o Proálcool, eu não sei se a gente pode dizer que um Proálcool foi um sucesso, um tremendo sucesso, mas ele teve sim um impacto. Teve sim um impacto, tanto que até hoje a gente tem veículos flex, até hoje você pode escolher abastecer com álcool ou com gasolina. Falando disso, vamos começar aqui a entrar, né, no período da distensão, no período da abertura lenta, gradual e segura. Esse período, cara, vai ser o período do governo Geisel, né? Ele vai ser um período de cisão nas forças governistas. Por um lado, você vai ter os castelistas, aquele pessoal que segue a teoria de Castelo Branco, que os militares deveriam entrar no poder, garantir a segurança nacional e passar, né, o poder para os civis. E aí você vai ter uma decisão entre os castelistas e a linha dura, que era aquele pessoal que achava que a ditadura tinha que continuar no poder. Você não poderia impor limites à gloriosa Revolução Democrática de 64. Enfim, o que vai acontecer aqui é que você vai ter uma cisão entre esses dois grupos. E por que a abertura tinha que ser lenta, gradual e segura? Tinha que ser lenta para não desagradar totalmente a linha dura, né? Para não causar um racha geral no exército. Tinha que ser gradual, porque conforme você fosse dando direitos, mais reivindicações iam surgindo, então você tem que ter uma abertura gradual para atender gradualmente essas reivindicações. E tinha que ser segura. Segura para quem? Para os militares. Ela tinha que ser segura ao passo de manter a imagem dos militares e também manter a sua liberdade. Eles sabem que eles fizeram tortura, eles sabem que eles assassinaram pessoas. E nesse ponto você pode se perguntar, tá, então aqui acabou a repressão do Estado no governo Geisel? Não, não acabou. Você teve assassinatos, sim, dentro dos doicodes. Você tem o assassinato do Vladimir Herzog, eu acho que ele era diretor de TV, ou chefe de TV da TV Cultura, São Paulo. E você tem o assassinato do Manuel Fiel Filho, um ano depois, que era um sindicalista operário, que protestava contra as condições de trabalho. Essas duas mortes, elas acontecem. Você tem aqui, né, com uma repressão menor, você tem a ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa, protestando muito, indo muito em cima do governo, porque eu vou botar a foto aqui, eu não botei na outra aula, mas eu vou botar nessa só para vocês entenderem o que era bizonho, o que era cruel a ditadura. Matam, assassinam o Herzog e falam que ele se suicidou e divulgam essa foto aqui do Herzog teria se suicidado se enforcando com o joelho no chão. Então, assim, a ABI pressiona muito para que investiguem, para que saibam quais foram as condições da morte do Herzog. E o Geisel, ele meio que indiretamente admite a culpa quando ele pega e demite o chefe do 2º Exército, que é o chefe dali da região de São Paulo, chefe do doicode de São Paulo, onde esses dois assassinatos ocorreram, que eu acho que é Ednardo Melo. Tinha Ednardo tem Melo no nome, não sei se é o nome todo. Exonera esse cara e com essa exoneração ele manda uma mensagem clara: não tolerarei mais os abusos da linha dura no meu governo. Ponto. Ele manda essa mensagem. Só que ao mesmo passo que ele manda isso, como eu disse, né, o processo de extensão ele é um processo bem
contraditório. Ele percebe que ele está perdendo o campo, o país está em crise, os militares não têm mais aquele poder, as oposições estão crescendo. Então ele fala o seguinte, baixa em 77 a Lei Falcão. O que é a Lei Falcão? É uma lei que diz o seguinte, propaganda política na TV, o candidato não vai ficar lá falando. Não, eu vou botar aqui para vocês como é que era. Só aparece uma fotinha do candidato, nome, partido, e vi um locutor por trás falando o currículo do candidato. Por que eles faziam isso? Para evitar que os candidatos da oposição fossem para a TV ficar criticando o regime. No ano seguinte, 77, ele baixa, né, o pacote de abril. Ele usa o AI-5, declara recesso no Congresso e baixa o pacote de abril. Que é o quê? Ele percebe que ele está perdendo força, a Arena, né, o partido governista, está perdendo cadeiras no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, está perdendo cadeiras no Senado. Então ele faz o seguinte, para aprovar qualquer lei, para aprovar qualquer mudança na Constituição, você tem que ter 2/3 de votantes. Ou seja, para aprovar qualquer mudança na eleição, se você tem 300 deputados, você tem que ter 200 votando a favor daquilo. A partir daqui só vai ter que ter maioria simples, ou seja, 50% mais um. Ou seja, você teria que ter 151 pessoas só votando para aprovar alguma coisa. Ou seja, por mais que a Arena perdesse campo, eles ainda teriam, por mais algum tempo, né, maioria. Então eles continuariam conseguindo passar as suas emendas. Ele cria o senador biônico, ou seja, 1/3 dos senadores, um senador de cada um dos estados, cada estado elege 3 senadores, um desses senadores não seria mais eleito diretamente, ele seria indicado pelo governo. Sendo assim, você também, 1/3 dos senadores já eram do governo, ou seja, você mantém sua maioria no Senado. Compromissado com a ditadura, compromissado com a abertura, cada vez mais compromissado com a abertura, o Geisel, num dos últimos atos do seu governo, vai exonerar o general Silvio Frota. O Silvio Frota era um militar ligado à linha dura, ligado à tortura, e era um dos possíveis candidatos para a eleição, né, de 79. Ele exonera o Silvio Frota, acende, né, não que acende, ele indica João Batista Figueiredo, e o Figueiredo vai ganhar a eleição. É um militar castelista que vai assumir o poder compromissado com o processo de abertura política. Quando o Figueiredo assume em 79, você já tem outro choque do petróleo, ou seja, a economia que talvez mostrasse algum sinal de crescimento desaba novamente. A ditadura vai se afundando. Você vai ter ao longo do governo Figueiredo inflações de 100%, 110%, 130%. Os preços dobrando, né? Uma coisa custava R$10 no começo do ano, no final do ano estava custando 20. É assim, uma parada surreal. Os planos do governo não davam certo. Como, né, ao segundo choque do petróleo dão menos, o governo se vê sufocado e começa a fazer aberturas. Em 78, ainda no governo Geisel, o AI-5 acaba, ou seja, você já tem um fortalecimento das oposições quando o AI-5 acaba, oposições essas que vão se organizar em torno de diversas instituições. Eu já falei da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, quem se organizava ali em torno dela estava pedindo liberdade, o fim da censura. Você tem a população se organizando em torno da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo o retorno à legalidade. Você tem pessoas se organizando em torno da CBA, do CBA, né, Comitê Brasileiro de Anistia, para pedir a anistia dos presos políticos, dos exilados. Você vai ter a população começando a se organizar em torno da igreja, principalmente em torno do CNBB, Congresso Nacional dos Bispos do Brasil, muito, né, influenciado pela teologia da libertação, na qual a igreja ela tem que defender os oprimidos, ela tem que defender os mais pobres, começam a protestar também contra, né, a ditadura. Ou seja, você tem essa reorganização das oposições, e quando o Figueiredo assume, você tem o segundo choque do petróleo, o país volta para uma crise, desce a ladeira. E o que vai acontecer aqui nesse momento? O governo começa a abrir, né? A censura começa a ser abrandada, e conforme a censura vai se abrandando, você vai tendo escândalos de corrupção pipocando dentro do governo. Ou seja, o governo começa a perceber que entregar o poder aos civis passa a ser uma necessidade para manter o status dos militares.
Então, o que vai acontecer é que o Figueiredo, em 79, vai organizar a anistia, que era uma anistia ampla, geral e restrita, que não foi ampla. Tem muita gente que só vai ter recuperado seus direitos políticos no fim da ditadura. Até hoje tem família de preso político protestando, reivindicando, processando o Estado brasileiro, pedindo indenização por ter uma vida interrompida por motivos políticos, prisões políticas. Ele faz essa abertura, né? Ele faz essa anistia, e essa anistia também, infelizmente, vai para os militares. Ele anistia de quaisquer processos, né? Torturadores, policiais que tenham matado inocentes, porque ele sabe que eles fizeram coisa errada. E isso é a principal admissão de que eles fizeram alguma coisa errada. Quando você faz alguma coisa errada, você sabe que você fez alguma coisa errada. Lembra, por exemplo, dos nazistas na Segunda Guerra, que quando, na iminência de perder para os aliados, começam a destruir os campos de concentração. Então, assim, eles sabem que eles fizeram alguma coisa errada, e os militares brasileiros sabem disso e dão anistia para os militares também. Por isso que é muito difícil até hoje você conseguir processar militares. Por isso que, diferente, né, da ditadura argentina, da ditadura chilena, onde você tem comissões da verdade que investigam e punem os militares do regime, no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer isso porque a anistia foi feita para eles também, para anistiar eles. A anistia vai trazer para o Brasil intelectuais, pensadores, vai trazer de volta Paulo Freire, pedagogo, vai trazer Fernando Henrique, Leonel Brizola, pessoas que tiveram na Europa, nos Estados Unidos, em contato com diversas formas, outras formas de governo, de se pensar, e que vão chegar aqui no Brasil com esse ideário, né? Em 79, você tem a reorganização da União Nacional dos Estudantes, você tem a reorganização do sindicalismo lá no ABC Paulista, com o surgimento do novo sindicalismo sob liderança do Lula. E assim, esses dois movimentos, né, o novo sindicalismo e a UNE, vão fazer com que volte, né, a tradição de greves, a tradição de passeatas. Você vai ter o governo sendo constantemente atacado. Você vai ter o governo sendo constantemente, né, tendo o seu poder minado. E com um cenário de crise econômica que cada vez mais se aprofundava, o Figueiredo e os governistas perceberam o seguinte: cara, não adianta, a gente não vai conseguir reprimir essa galera porque a gente não está favorecendo ninguém. Essa é a maior prova de que a ditadura não se mantinha só com a repressão. Porque aqui eles não reprimem essas manifestações porque eles não têm mais, né, a propaganda ao seu lado. Eles vão propagandear o quê? Oh, olha a grande crise econômica brasileira. Não tem mais como, sabe? Nesse sentido, em 79, é baixada a Lei Orgânica dos Partidos, que é o seguinte: acabou o AI-2, acabou o bipartidarismo. A partir de agora podem ter partidos. Nesse sentido, vai se criar o PDS, né, que é o partido para onde é a evolução da arena, né? O PDS é o partido para onde os apoiadores da ditadura vão. Você tem, né, o MDB vira PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Você tem a criação do PT, que, como os partidos comunistas ainda estavam proibidos, o PT foi o grande partido de esquerda brasileiro, dominado principalmente por sindicalistas. Você tem alguns outros partidos, né, que surgem. E aí você se pergunta, tá bom, o Geisel foi lá, exonerou o cara, antes já tinha acabado com o AI-5, você tem a censura abrandada, e a linha dura fez o quê? Cara, a linha dura, ela reage. Só que na reação da linha dura se dá o golpe definitivo. O que vai acontecer? A linha dura vai se organizar para reagir de que forma? Eles vão começar a organizar diversos sequestros sobre pessoas da oposição e vão começar a fazer atentados à bomba. Atentado à bomba à sede da ABI, atentado à bomba à sede da OAB. E aí, num desses atentados à bomba planejados, eles fariam um atentado à bomba num show no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro. Tava tendo um show em comemoração do 1º de maio, se eu não me engano é de 82, tá? E aí, nessa de tentar atacar bombas, eles vão plantar bombas em vários lugares do show. Uma das bombas vai explodir no colo do militar dentro do carro. Eu acho que era um sargento, eu não sei. Mas esse cara que a bomba explode no colo dele, ele morre. E aí isso vai ganhar campo, isso vai ganhar cobertura da imprensa. E aí, né, os militares não tinham mais como, assim, porque esses atentados à bomba, esses sequestros, não eram só para amedrontar, eram também para acusar os comunistas. São os comunistas que estão fazendo isso.
São os subversivos que estão fazendo isso. E aqui não vai ter como, sabe? Porque você pega um militar com a bomba ali. Eles vão ser inocentados nos tribunais militares, a ditadura não vai admitir essa derrota, óbvio, mas a imprensa, que já tinha certa liberdade, vai cobrir esse evento e vai começar a massacrar a ditadura. Por causa disso, você tem militares governistas fazendo atentado à bomba para matar brasileiros, cara. Esse governo não tem mais como se sustentar. Em 83, o AI-3, que era aquele que dizia que teria eleições indiretas para governador, cai por terra, você vai ter eleições diretas para governador, e aí você tem vitórias da oposição em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Você vai ter vitória da oposição no Rio de Janeiro com Leonel Brizola, que fundou o PDT. Você vai ter vitória em São Paulo do PMDB com Franco Montoro. E você vai ter vitória em Minas Gerais, PMDB, Tancredo Neves. Nossa, estão me ligando. E aí, em 83, um deputado vai botar uma emenda lá para votação, vai ter um número mínimo de assinaturas e vai botar essa emenda para ser votada no Congresso. O que dizia essa emenda? Eleições para presidente em 85 serão eleições diretas. Ou seja, começa aqui o movimento das diretas já, que na época, né, até a época, foi o maior movimento popular brasileiro, diversas passeatas, vou botar fotinho aqui, muita gente na rua pedindo pelo direito de escolher o próximo presidente do Brasil. O que vai acontecer é que a emenda não vai passar, aquela lei lá do pacote de abril de 77, que dizia que era só ter maioria simples, não passa, então você tinha que ter 2/3. As forças, né, opositoras que queriam as diretas não conseguem se organizar e perdem por 22 votos. Por 22 votos, você não vai ter a lei das diretas, né, a emenda das diretas aprovadas. O que vai acontecer? Que você vai ter a eleição direta, você só podia ter 2 concorrentes, né, para a eleição direta, pela lei vigente. Então você, de um lado, tinha Paulo Maluf, do PDS, de outro você tinha Tancredo Neves, do PMDB. O PDS tinha maioria, então talvez o Paulo Maluf ganhasse. Só que o Paulo Maluf não era a indicação de todo o PDS. Você tinha uma dissidência que não queria que ele fosse indicado. Essa dissidência não vai conseguir mudar, ele vai ser indicado. Então esse pessoal dessa dissidência vai sair e vai pro PMDB, vai votar no Tancredo Neves, vai apoiar o Tancredo Neves, o que vai fazer com que o Tancredo Neves vença. Quem encabeçava essa dissidência era José Sarney. José Sarney encabeça essa dissidência, vai para o PMDB, apoia Tancredo Neves, não dá esse apoio de graça, óbvio, vira vice do Tancredo Neves, e o Tancredo Neves é eleito. O que vai acontecer é que o seguinte, o Tancredo Neves já era um cara mais velho, idoso, tinha problemas de saúde, e dizem, né, eu estava lendo um pouco sobre isso, dizem que ele teria que submeter a uma intervenção cirúrgica ali entre a eleição e a posse. Só que com medo, né, de caso ele saísse de cena para essa intervenção cirúrgica, os militares não deixassem que você tinha medo, né, dos militares não deixar essa transição ocorrer, ele permanece ali firme. O que vai acontecer é que 14 de março, um dia antes da posse, que seria 15 de março, ele tem que ser internado às pressas, vai ficar, se não me engano, até 21 de abril internado, e em 21 de abril vai falecer. A população brasileira acompanha ao longo desse mês, todo dia, né, os diversos boletins que saem sobre o Tancredo Neves, sobre o estado de saúde do Tancredo Neves. Por algum momento se acreditou que ele realmente conseguisse sair dali e governar o país, só que ele não governa. José Sarney, que assume como interino, né, era o seu vice, assume como interino em 15 de março, vai ser o presidente do Brasil, então, e vai governar ao longo desse período pós-ditadura, o período da redemocratização. Só que isso é assunto para a próxima aula. Percebam, né, gosto de fazer resuminhos, percebam a necessidade do sucesso econômico, do sustentáculo que a ditadura tinha nas classes médias, percebam a necessidade que a ditadura tinha disso para se manter no poder. Sem isso, eles não conseguem manter vivo os seus instrumentos repressivos e têm que fazer o processo de abertura. Percebam também como esse processo de abertura, guiado pelos militares, atinge o seu objetivo de manter a sua imagem e a sua liberdade, né?
Você não tem, como eu disse, como você tem no Chile, como você tem na Argentina, comissões, na verdade, muito eficientes no sentido de prender os torturadores, exatamente porque os militares se organizam para não deixar que isso aconteça. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima, galerinha. Tchau!